IPTV apresenta Simplesmente Café com Bobagem. Oi, gente, estamos começando o nosso Simplesmente Café com Bobagem, o programa mais simples do que pão com margarina e mais gostoso do que pão com ovo. Fala, meu querido Padinho. Amigo é coisa. Você não deixa nem cantar direito pra se guardar. E hoje é um desses que a gente vai trazer. Olha, né, hoje o nosso convidado é espetacular, mas eu achava que ele fosse melhor. Por quê? Esse nosso convidado é uma das maiores audiências da televisão e ele ensina a todos nós a gente não cair em golpes. Verdade. Mas se ele fosse tão bom, ele não viria no nosso programa, Não. que é o maior golpe de todos, Você, né? quando vai passar por alguém, tô na sua frente, o que você faz? O que você faz? Eu Como é que falo, você- opa, dá licença. Então, ele não, cara. Por quê? Porque ele fica na minha frente, ele a pessoa Entendi. sai e ele abre caminho. Nosso amigo, apresentador de TV, ex-delegado, uma pessoa que a gente adora. Uma salva de palmas para ele, Jorge Lordello. Valeu! Bem-vindo! Aí! Vamos lá, Meu vem aqui querido no meio. Lordello, que honra, jóia. viu? Aqui. Fica à vontade, ó, se quiser, sente no seu lugar. Aqui. É ou não é? Vocês O têm irmão, que sou ou não decidir sou o que irmão? eu Vai lá, faço. vai lá. O Lordello sou eu numa versão bem melhorada. Fica à vontade. Bem melhor, senta hein, Zé? aqui. Vai lá. Lordello, eu tava falando, se você fosse mais esperto, você não teria vindo, que isso aqui é o maior golpe que você caiu, ó, de vir no nosso programa. Eu adoro vocês. A gente adora você. você. Vocês é uma verdadeira ordem. Obrigado, viu, Lordello? A gente sabe como é que é a tua agenda. Você tem os programas na televisão, tem o seu canal que faz muito sucesso e que eu acompanho todos os vídeos. E você ainda me manda, ó, tem vídeo novo, eu assisto na hora. Fico muito feliz. Sabe uma coisa que é legal? Que o seu programa, você tem uma maneira, ele tem um canal também muito legal e a gente vai daqui a pouco falar sobre esse canal, né? Mas ele tem uma maneira de falar coisas que marcaram de uma forma triste, mas ele não explora sensacionalismo. Ele fala, você conta a história até com bom humor, né? Esse seu jeito de... Como é que pintou essa ideia de você fazer isso aí? Então, Pardini, eu trabalhei como delegado de polícia há muitos anos. E uma coisa que eu aprendi é o seguinte, o profissional de polícia, Zé, ele não pode se emocionar com nenhuma ocorrência. Só ele fica louco, ele vai se emocionar em todos os casos, Ele né? fica louco e ele erra a ocorrência. Imagina você prender, porventura, um estuprador. Tá? E você cometer um crime horrível contra uma criança. E você se vê na figura de pai em relação àquele garoto e você ficar com raiva daquele rapaz, você pode até bater no rapaz por causa da raiva que você ficou. Então o policial, ele não pode se emocionar. Ele tem que ser isento. Profissional. Eu chamo, o médico está operando, ele está abrindo o peito de uma pessoa, operar o coração, ali começou a ter um problema e a pessoa está quase morrendo. Você imagina se o médico ficar emocionado? Você imagina se o médico falar, nossa, estou em desespero, o cara vai morrer. Não é assim que funciona. Então eu trouxe para a televisão um pouco dessa minha seriedade em relação quando eu faço os programas. Então eu não exploro o sensacionalismo, eu não tento aumentar mais o que é, porque a própria história, quando ela é pesada, ela é pesada por si só. Não preciso eu, como apresentador, aumentar o tom de voz ou tentar trazer algumas palavras para tentar ter mais audiência. Lordello, mas como é que você virou apresentador? Que você já me contou uma história, a gente é amigo, já conversou muitas vezes. Você, o Faustão, sem querer, querendo, te ajudou a ficar ainda mais famoso. Duas coisas aconteceram na minha vida para me levar para a televisão. A primeira foi o livro, tá? Que eu lancei, que eu vou contar daqui a pouco. Mas a primeira coisa que aconteceu, eu trabalhava na cidade de Suzano e eu chegava na delegacia 8 da manhã. Mas eu tinha que, um pouco antes, eu parava numa padaria para tomar um café. E naquele dia eu fiquei sabendo que estava tendo um assalto numa casa ali perto, onde os criminosos assaltavam uma família logo de manhã, só que chegou uma viatura da PM. E esses criminosos mantiveram essa família como refém. Eu peguei meu carro e fui para o local, me deram o endereço, fui no local. Chegou lá, tinha 2 viaturas da PM e estava aquela coisa, o que nós vamos fazer? Porque os criminosos estavam dentro da casa. O que eu fiz? Eu tinha aprendido técnicas de como conversar com esse tipo de gente, tirei a gravata, arregacei as mangas, me apresentei como delegado e comecei a negociar. E eles começaram a conversar comigo pela fresta da janela. E eu bati papo, mas eu avisei os policiais. Aciona o departamento da polícia que faz negociação. Só que tinha que vir de São Paulo. Demorava 1 hora e pouco. Então eu fiquei essa 1 hora e pouco conversando. Quando chegaram os policiais especializados, eu coloquei eles ali e fui embora para a minha delegacia, que era ali perto. Deu 10 minutos, me ligaram, falou, volta aqui, eu voltei. Esse rapaz, um dos assaltantes, pegou confiança em mim
E ele não queria outro negociador, ele falar queria o com você. Nordelo. E aí, eu começo a negociação às 9 da manhã e aquilo se arrastou. 10, 11, 12, 13, 14. Por quê? A negociação é demorada. Eles tinham medo de serem mortos. Primeiro eles pediram os pais, eu consegui. Depois eles pediram advogado, eu consegui. Eles não liberavam as vítimas. E por último eles queriam um juiz da cidade, que eu conversei por telefone e mandei buscar em Mogi das Cruzes. Nesse processo, eu estou negociando, à tarde, quando eu olho, tinha um helicóptero. Mas nós estamos falando isso de 1998, 1999. Aquele helicóptero, para mim, não era nada. Mas era o quê? O helicóptero do Faustão. Naquela época, eles começaram a introduzir o helicóptero para verificar se estava acontecendo alguma coisa. E avisaram o Faustão que estava tendo um sequestro. E o Faustão ficou o programa inteiro falando sobre o sequestro, chegou a citar meu nome. Então, foi a minha primeira aparição na TV. Em seguida, eu lanço um livro chamado Como Conviver com a Violência, onde a promessa era, eu te ensino a você diminuir quase a zero o risco de ser assaltado nas ruas. Quando eu lanço esse livro, a mídia toda queria me entrevistar. Um delegado querendo ensinar alguém a não ser assaltado. E os jornalistas na época falavam o seguinte, mas você é policial, você tem que dar segurança e não ensinar ninguém. Eu falei, calma, eu sou dentro de uma delegacia, eu posso ensinar o Brasil inteiro técnicas para minimização de risco. E através desses programas de televisão, eu comecei a frequentar todos os programas que queriam ter dicas de segurança. Pardines e Américo só existia naquela época comentarista político, econômico, comentarista de esporte, comentarista de cultura, não tinha comentarista policial. Eu acabei sendo o primeiro. Você lançou uma tendência. Lancei uma tendência, que foi o quê? Um profissional de polícia explicar com mais conteúdo casos policiais que estavam... Hoje na Record, todos os programas têm um comentarista policial diferente. O SBT também. O SBT tem também. A Bandeirantes tem. Todo mundo. E é legal, cara, porque ele traz esclarecimentos que servem para todo mundo. Por exemplo, você já ouviu falar muito aí que você só pode transar, fazer amor com segurança, né? Então ele explicou que isso daí não é transar com o guarda-costas, gente, é outra coisa e tal, não é? Mas olha, veja bem, você é um cara inteligente, né, Zé? Ele fala muitas coisas que procedem, mas o que tem de gente falando de abobrinha por aí, a gente pôs nossa equipe na rua para dar uma pesquisada nessa gente que não tem a sua inteligência, mas tem inteligência, é isso, Zé? Vamos saber. Vamos dar uma olhada aí, olha isso aí. Estamos aqui na Bahia, onde os moradores realizam um protesto contra a escala 6x1. O senhor está desde que horas nesse protesto? Acordei cedo, hoje 7h30 eu já estava aqui na rede protestando. Nos disseram que o senhor tem fama de mentiroso. O senhor pode contar uma mentira para os nossos telespectadores? Rapaz, agora eu não posso não, tô indo atrás do meu passarinho que voou com gaiola e tudo. Eu só vou aonde o meu filho é bem-vindo. Então você não vai em lugar nenhum, né, sua mocreia? Meu marido é que nem geladeira de pobre, só tem ovo. Hoje eu acordei com vontade de vender tudo e sumir. Mas aí lembrei que eu não tenho nada. Seu Zé, o que o senhor acha desses bebês reborn? De beber reborn eu não sei não. O que eu sei é de beber cachaça até não aguentar mais. Moça, quanto tá a coxinha? Tá R$10. E aquela ali, que tá queimada? Aquela, R$3. Então queima mais 3 pra mim. O que o senhor usa pra limpar a bunda? Eu só uso sabugo de mil, aí. Mas por quê? Porque ele limpa, coça e penteia ao mesmo tempo. Uai, mulher, por que tá chorando? Fui mijar e o trem partiu. Uai, mas seu trem já nasceu partido? Bonitinho, eu gosto. Jorge Lordello, nosso convidado de hoje, que a gente adora, um grande sucesso na televisão. As pessoas amam o seu programa, né? Porque você hoje talvez seja a maior audiência da Rede TV e você faz um programa de um jeito muito legal e você herdou esse programa, né? Ele já existia antes de você entrar. Na realidade, eu fui participar de um teste lá com outras pessoas, eram 4 apresentadores, e o diretor, que é o diretor atual, Eduardo Oliveira, me escolheu. E acredito que ele me escolheu porque eu já tinha trabalhado bastante em televisão, fiz Sônia Abrão quase 10 anos, era palestrante também. E eu posso, durante o meu programa, trazer esse aprofundamento que muitas vezes a pessoa não tem. Agora, o sucesso da Operação de Risco é que nós mostramos o início, o meio e o fim da prisão do criminoso. Sim. E nas ruas, eu vou te dar um exemplo, eu vim para cá hoje com um carro de aplicativo, o cara me reconheceu.
E o motorista falou, Lordelo, eu assisto o seu programa porque é uma vingança, porque o ladrão sempre leva a pior. Boa, bem pensado. Então as pessoas, elas têm essa coisa de assistir, porque no meu programa a gente mostra a prisão. Outros programas policiais, os apresentadores contam o que aconteceu, mas eles não mostram como aconteceu e como o criminoso foi preso. E na Operação de Risco a gente mostra tudo quando começa a perseguição, os problemas para você prender, depois que prende, muitos presos reagem, o algemamento e levar para a delegacia. Lordelo, por que hoje tanta gente que faz, não sei se é pequenos delitos, crimes de roubar celular, de roubar relógio, por que tanta gente sai na audiência de custódia? Então, essa pergunta é muito importante, porque eu vou te trazer uma notícia para todo mundo que está nos assistindo. Acabou de ser aprovada uma lei pelo governo federal que aumentou a pena nesses crimes que trazem repulsa. Por exemplo, o furto de celular agora dá cadeia. O furto. Antes não dava. Não dava fiança. Hoje, vários crimes que antigamente não estava dando nada, o governo percebeu que precisava ter. Porque é muita gente, não são dá, milhares por dia, porque é um tapa na cara da sociedade. Então, por exemplo, o furto, o que é o furto de celular? Porque o roubo já dava cadeia, que é o uso de violência. Mas o furto, imagina você no shopping, você está na praça de alimentação, a pessoa deixa o celular em cima. E aí, você vai buscar uma comida que ficou pronta no restaurante. Quando você volta, levar o seu celular. O que é comum, né? O que é comum. Isso é uma tentativa de furto se ele for detido. Antigamente não dava nada, agora não. Esses crimes foram aumentados, vários crimes. Recentemente, esses dias. Recentemente. Para quê? Para que a polícia possa deter essa pessoa por algum tempo e esclarecer outros crimes em cima daquela prisão. Muito, graças a Deus. Eu vou falar uma coisa, não é porque estou na sua frente, mas de todas as pessoas que eu já conheci, você é uma delas, sabia? Perfeito. É verdade. Perfeito. Agora, tem um outro aspecto muito importante, Lordelo, que você valoriza o trabalho da polícia, cara. Você mostra o risco que eles correm, né? E os programas, eles se apoiam sempre ali no crime. O pessoal fala muito que a ação da polícia e tal. Mas aí, porque a polícia baleou o cara. Mas ninguém noticia que o policial sai sujeito a tomar 3, 8 pipocos por dia, ter que trocar um comandante, ter que trocar, enterrar um pai de família. E você traz esse trabalho árduo da polícia também, né? Olha, eu fico muito chateado quando eu assisto outros programas em outros canais e eu percebo que a pessoa que está comentando não é especialista na área policial. E aí ele faz um comentário totalmente equivocado. Vou dar um exemplo. Aqui, uma vez eu estava em casa assistindo a Rede Globo, tá? E um carro, trafegando um carro, uma Kombi, pegou fogo. E aí chegou uma viatura da PM e o carro estava totalmente já pegando fogo. E o policial parou ao lado, o policial militar, e o policial estava de braços dados, olhando para aquele carro. Esse policial tinha acionado o corpo de bombeiro. E estava o helicóptero da Globo filmando aquela situação. Naquele momento, o apresentador da Rede Globo vira em cadeia nacional e fala o seguinte: olha, enquanto o carro pega fogo, a polícia de São Paulo está com os braços cruzados. Quer dizer, esse apresentador não entende que um policial sozinho jamais vai apagar o fogo do carro. Tanto é que quando você faz o treinamento nesse caso, você não pode nem se aproximar. Ele fez o correto, é chamar o corpo de bombeiros. Preservar o local. Estava aguardando o corpo de... porque o carro já estava em chamas. Então, naquele momento, um apresentador, ele resolve fazer um comentário que ele denigre a imagem da polícia, mas totalmente equivocado. E isso eu acho muito ruim, porque a polícia é um organismo público e quanto mais carinho as pessoas tiverem e acreditarem mais, quando você for vítima, você vai procurar a polícia. Se você desacreditar a polícia, Pardini, você passa a abrir mão até de um registro de ocorrência. Não, e você também dá o ponto de vista verdadeiro, porque às vezes corta a matéria e vai para o apresentadora e finaliza como o editor do jornal quer. Você não, você coloca ali o policial, ele vai explicar o que foi feito, qual é a providência que foi tomada, quer dizer, demonstrando que a parte que cabia ao policial de fato foi cumprida. Desde a operação de risco, que é o nome do seu programa, até a conclusão que pertence a eles. Nenhum programa faz isso. Pardini, eu fico muito chateado quando você vê alguns apresentadores e até comentaristas nessa área, quando o policial trabalhando, ele acaba trocando tiro e matou um ladrão. E aí começa uma crítica totalmente equivocada.
Então, por exemplo, o policial deu 3 tiros no peito, matou um ladrão que estava furtando alguma coisa. E aí vem um chamado especialista de segurança de ar-condicionado alegando não. Por que ele não atirou na perna do coitado? Não, atirasse no braço. Como se isso fosse possível na realidade. Quando você está na polícia e você aprende que você tem a necessidade de utilizar a arma de fogo, você tem que atirar para neutralizar aquela pessoa que está querendo te matar. Que a diferença é a polícia dos Estados Unidos, que dá 15 tiros, 20 tiros. Mas a polícia americana é uma coisa muito bacana. Tem um policial americano que é brasileiro, baiano, meu amigo, chamado Meia-Noite. Ele trabalha na polícia de Nova York há 20 anos. E ele me contou algo muito interessante, porque tem diferenças nas duas polícias. Lá em Nova York, acredite se quiser, acabou o crime de desacato. Acabou. As pessoas morrem de medo. Não. A pessoa xinga o policial lá em Nova York. Ele me contou isso. Quando ele esteve no Brasil, eu tive um bate-papo longo com ele. Exemplo, o policial vai dar uma multa, o cara está incoerente, ele trata mal o policial fica quieto, tem que aguentar. Mas ele me contou o seguinte, em Nova York, se a pessoa, em alguma maneira, ele se manifestar que ele vai te avançar para te agredir, já era. O policial vai usar todas as armas para tentar bloquear. E ele me contou de um caso que aconteceu nos Estados Unidos, de um marido que estava ameaçando a mulher de morte dentro da casa. Aquela gritaria, o vizinho chamou. Chega a primeira viatura, o criminoso sai, trancou a mulher em casa com um martelo na mão. O xerife da cidade chama outras viaturas, houve um cerco ali de uns 15, 20 policiais e um homem com um martelo na mão, gritando e dizendo que ia matar a mulher. E o policial que estava tomando conta, com o megafone, ele dizia, olha, estou te dando uma ordem, solte esse martelo. Ele não soltava. Ele ficava com o martelo, gesticulava com o martelo. O policial falou a segunda vez e falou a terceira vez. Mas o policial alertava, se na terceira vez você não largar, nós vamos atirar. E ele não largou. Só que não foi um policial atirando, foram todos os policiais atirando. Ele foi cravejado de balas. E lá nos Estados Unidos existe uma consciência que aquilo está correto. A gente poucas vezes sabe a verdade das coisas, né? Nos crimes, mas não é só nos crimes, não. Nós fizemos aqui um documentário sobre as mentiras que você ouve. Então a gente quer mostrar, o nossa repórter descobriram. Mostra aí. Gostei. Café com Bobagem apresenta as mentiras que você sempre ouve. Não acredito. Mentira de advogado. Esse processo é rápido e praticamente está ganho. Mentira de ambulante. Valeu, patrão. Qualquer coisa, volta aqui que a gente troca, hein? Tô sempre aqui, viu? Mentira de anfitrião. Ah, já vai? Ainda é cedo. Mentira de aniversariante. Ah, presente, rapaz. Ah, que é isso? Importante mesmo é sua presença. Mentira de assistência técnica. Ah, senhor, aí foi o carvão do motor, problema na fonte, Tomás Refits, ó, vai ficar caro isso aí, mas compensa, hein? Agora você já sabe, só quando não for mentira, será verdade. Café com Bobagem. Que tá aqui com o Jorge Lordelli, não é mentira. A gente vai fazer uma pausa rapidinho e volta em um minutinho. Fica aqui com a gente. Quem agora está por cima, logo estará por baixo. Gangorras Playground, a brincadeira fácil. Estamos apresentando Simplesmente Café com Bobagem. Somos a IPTV, a emissora que cresce com você. Voltamos a apresentar Simplesmente Café com Bobagem. Fala, galera do Café com Bobagem, deixa eu dar uma dica muito legal pra você que é apaixonado pelo Mengão. Você já conhece o chip do Flamengo? Ah, tem que conhecer. Com ele você fica conectado o tempo todo e ainda aproveita benefícios exclusivos pensados para quem é torcedor de verdade. E o melhor, tem planos a partir de apenas R$ 14,90 por mês, né, Zé? Exatamente, é uma forma de você economizar, ter internet de qualidade e ainda mostrar o seu orgulho pelo Flamengo no dia a dia. É isso daí. Então não perca mais
tempo, acesse agora www.flaship.com.br, mas é fla-chip.com.br e garante já o seu. É isso aí, é o chip da nação rubro-negra, conectando você ao que realmente importa, o Mengão. Uhul! Estamos de volta com o nosso amigão Jorge Lordello, que a gente adora. Ele deveria falar sozinho, a gente só ficar assistindo, que nem vocês de casa, porque é muito legal, um assunto muito bacana. O legal também é a sua companhia aqui pela IPTV, que chega em mais de 55 milhões de domicílios em todo o Brasil. Por quê? Porque a gente está no canal 579 Banda KU, estamos no canal 23 da nova Parabolic Sky, também no site iptv.com.br, canal IPTV Oficial no YouTube, tem o aplicativo IPTV Play, que você baixa na sua loja de aplicativos, e são 17 milhões de domicílios em todo o Brasil. E é para essa gente toda que nós estamos levando hoje o nosso convidado, Jorge Lordello. É espetacular o Lordello. Eu gosto muito daquelas dicas que você faz, porque hoje tem muito golpe de telefone, de internet, e eu acho que esse toque, porque a gente que é mais velho, a gente não sabe muito como lidar com isso. É mais a molecada, e existe muito golpe, né, Lordello? Olha, só para você ter uma noção, quero fazer um alerta para você que está nos assistindo. O ano de 2005, acredite se quiser, os brasileiros fizeram 53 milhões de BOs que perderam dinheiro por causa de crime digital. 53 milhões. E aí nós conseguimos quanto que esses criminosos roubaram dessas 53 milhões de brasileiros. Chegou a 120 bilhões de reais. Sem força, sem dar um tiro, sem machucar ninguém, só acabar com a vida financeira da pessoa. E da onde surgiu essa gente? Surgiu na pandemia, aonde estava todo mundo em casa, não podia sair, as pessoas ficaram conversando pelo WhatsApp e alguns garotos jovens habilidosos com celular começaram a criar pequenos golpes para faturar, porque as pessoas não estavam trabalhando. E eles perceberam que por causa dos bancos digitais, que abrem conta assim, ó, em 2, 3 minutos, sem verificação nenhuma, esses garotos perceberam que podiam, numa pancada, roubar 30, 40, 50, 100 mil reais. No meu Instagram, nas minhas redes sociais, eu recebo diariamente uma infinidade de gente que perdeu muito dinheiro e a pessoa está completamente desbaratinada e quer uma orientação jurídica. Eu quero dar um toque para você que está nos assistindo, se você é idoso, se você é aposentado ou pensionista, ou se você tem algum parente aposentado e pensionista. Zé Américo e Pardini estão ligando para os aposentados e pensionistas dizendo o seguinte, é como se fosse um telemarketing do INSS, só que ele tem todos os seus dados. Então o cara já liga para você, olha, aqui é do posto do INSS, o nome do senhor é fulano e tal, eu sei que o senhor mora na rua tal, e só estou lhe avisando que o senhor não vai receber esse mês os seus rendimentos. O cara, mas por quê? Porque você não fez o recadastramento. Não, mas eu fiz. Não, aqui está constando que não fez. Só estou entrando em contato para lhe avisar que esse mês o senhor não vai receber. O idoso entra em pânico. Claro, ele conta com aquele dinheiro, remédio, plano médico, tudo. E aí, qual que é a malandragem? Ele fala o seguinte, olha, se o senhor quiser realmente reabilitar os seus vencimentos, o senhor vai ter que ir na agência do banco tal, na agência tal, para fazer o recadastramento. Só que ele sabe onde o idoso mora e eles colocam um banco muito longe. E aí o idoso, é claro que vai falar, pô, mas eu tenho que ir até lá, tenho que ir. Bom, se o senhor quiser, ou se a senhora quiser, nós podemos fazer isso aqui online. Ah, pelo amor de Deus, faça correndo. E aí eles mandam um link para essa pessoa, e esse link, quando você aperta, estragou. Você está dando a possibilidade que remotamente o criminoso digital tenha acesso a todo o interior do seu aplicativo, do seu celular. E aí eles fazem o quê? Arrancam tudo que você tem no banco e o pior, como o idoso tem direito a crédito fácil, eles consignado, fazem um consignado no maior valor que puder, que sai em questão de segundos. E aí todo o dinheiro some. Portanto, eu vejo hoje que o crime digital é o grande problema, só que isso não é noticiado.
na grande imprensa. Por quê? Porque as vítimas são isoladas. É diferente de um crime de rua, onde um cara morre, onde você tem um corpo. Todo mundo vai lá e quer fotografar. Mas o crime digital deixa a pessoa, a vítima, totalmente sozinha. E atenção, homens 40 a mais. Quando uma mulher bonita, que nem a Grazi Massafera, entrar no seu WhatsApp e falar coisas maravilhosas, preste muita atenção. E você, mulher, se entrar o Cauã Raymond, preste muita atenção. Pode ser um cara fortão lá do Senegal, querendo tirar toda a sua grana. Então, presta muita atenção. Eu não estou querendo estragar namoro de ninguém, só estou falando para tomar cuidado. E tem um aspecto importante, essa dica valiosa que o Lordello deu aqui, você pode encontrar muitas outras no Instagram dele, né? É verdade. O meu Instagram, o Jorge Lordello Real, é um Instagram onde eu trago os crimes que aconteceram hoje, mais dica de segurança. Tem uma outra dica que eu quero dar para o homem casado, principalmente os cinquentão. Sabe aquele homem maduro? Sim. E aí cidade aqui. Já passei 2 vezes por isso. Aí você tem o Facebook, você recebe um direct no Facebook, um inbox, de uma menina de 22, 23 anos e fala, olha, desculpa eu invadir sua privacidade, é que eu achei você um coroa muito charmoso. Você olhando no espelho, você vai ver que já é mentira. Já pensa bem, ó. Só que o cara acredita, porque foi pego de surpresa. Claro. Aí ele vai no Facebook da menina e vê uma menina linda. Ele começa a conversar. Passado algumas trocas de mensagem, a menina fala, vamos para o Zap? O cara vai. E nessa conversa de Zap, em determinado momento, a menina fala, olha, eu posso mandar para você um nudes? E ela manda. Ela manda 1, ela manda 2, o cara pensa que tá abafando. E aí a menina chega e fala assim, olha, manda um nudes pra mim também, vai. E aí ele vai no banheiro, faz um nudes, sem aparecer o rosto. Exatamente. E manda pra menina. Capricha, aumenta, dá um zoom. Puxa a barriga pra dentro. Olha, depois que ele manda 2 ou 3 nudes, ele vai receber um telefonema de um cara com uma voz grossa muito bravo, que seria o pai dessa menina menor de idade. E o cara mandando foto pelada pra minha filhinha. E fala, olha, minha filha está internada no hospital psiquiátrico, você arruinou, você é um pedófilo. Não, mas eu não sabia. O senhor sabia sim. Olha, eu já levantei o nome da sua esposa, já levantei o nome dos seus filhos, já levantei onde você trabalha. Eu vou acabar com a sua vida. Imagina o estado psicológico de um homem casado. Mas para resolver isso... é muito simples. Você tem que pagar o tratamento da minha filha. Sim. Mas quanto é o tratamento? Olha, eu estou gastando agora R$8 mil. E aí o cara se vê totalmente perdido e com medo que a esposa descubra. Manda o Pix de 8. Manda o Pix de 8. E na polícia tem uma coisa antiga. Em todos esses golpes, que são várias modalidades, é o chamado repique. Você mandou 8, deu 24 horas, o cara liga de novo, dizendo, olha, minha filha piorou, precisa de mais 5. Aí você deposita 5. Aí passou mais 2 dias, veio um novo repique. Olha, agora piorou ainda. E isso não termina nunca até você perceber que trata-se de um golpe. Muito obrigado. Você para de me pedir dinheiro emprestado, hein, cara? Porque todo dia, padrinho, só mais 8, só agora, obrigado. Temos que interromper o nosso papo, que vem aí as notícias do plantão do Café com Bobagem com o Jorge Lordello agora. Vamos saber o que acontece. O plantão do Café com Bobagem informa. Psicólogos afirmam: ovo de galinha sofre trauma psicológico quando nasce o pintinho. É que o ovo fica chocado. Portugal proíbe prática de aborto. Agora os abortos terão que ser feitos sem prática. O plantão do Café com Bobagem informou. Café com Bobagem. Ficou bom o óculos pequeno, né? Essa armação. Não, sabe o que é? O cara tomou muito Monjaro. E emagreceu. Ele diminuiu. Falando em Monjaro, em comida, e cozinhar, você é bom de cozinha, cara? Você tem um hobby de fazer comida, essas coisas? Eu tenho. É mesmo? Eu tenho. Cozinha bem, Lordello? Tanto é que o Edu Guedes, que são amigo de vocês, já me levou 2 vezes do programa dele para que eu possa cozinhar e foi um maior sucesso. Porque uma das coisas que eu aprendi a fazer é a chamada crepioca. Sei. A crepioca é barato, ela é muito saudável porque tem muita proteína e você pega tudo que você tem na geladeira. Em casa, e é o recheio, é o recheio. O recheio cada dia eu faço um dia. Então eu faço crepioca às vezes no café da manhã, às vezes no almoço e às vezes no jantar. É rápido, gostoso e saudável. Você sabe, eu não sei o Zé, eu sou um desastre. Cara. Tô que nem você. Não, a única coisa legal que eu faço, eu costumo dizer que se eu puser água para ferver, ela queima. Não é tão ruim que eu sou. Mas eu faço um escondidinho, cara, tão perfeito,
que ninguém acha para comer. Perfeito. Não, eu sou um campeão do programa da Eliana. Eu ganhei lá a minha mulher que manda fazer a comida. Todo mundo achou que o meu era o pior e eu ganhei, porque são as outras esposas que escolhem. Eu ganhei, eu até lembro, até vou revelar, uma vez eu estava fazendo uma reportagem, né, Zé, para Imprensa Alternativa, uma praia de nudismo, encontrei o Lordelo aqui. Opa! O que você está fazendo aqui? Ele falou, não leva mal. Eu falei, mas desse sol pelado? Não tem nada a ver com o resto das pessoas. Eu tô aqui só para cozinhar 2 ovos, porque eu não comi nada. Ele é complicado. Lordelo, você estava falando pra gente antes de começar o programa, esse negócio do suspensório ficou uma marca sua, né? Então, no meu canal, na Cena do Crime, quando eu criei o estúdio, tudo direitinho, e eu fiz o quê? Eu tinha objetos de quando eu era delegado. Eu tinha a mesa que iam jogar fora, eu peguei. A máquina de escrever que usava na delegacia era minha e outros objetos de cena. Então, lá Na Cena do Crime, todo o aparato é o aparato de uma delegacia antiga, da década de 90, começo dos anos 2000. E aí, quando eu fui usar, na época na delegacia, às vezes eu usava um suspensório. E aí eu resolvi usar, e as pessoas gostaram, porque é uma marca. Então ficou realmente uma marca, quando eu conto as histórias Na Cena do Crime, está sempre de suspensório. Não, eu acho muito legal, porque personifica, né, de fato, né? Se você fizer um logotipo, gravata, suspensório, um bigodinho, sem seu rosto, é o Lordelo. Não, e outra coisa, lá eu faço sem o blazer e eu coloco o distintivo meu da polícia quando eu me aposentei. Então fica realmente caracterizado um delegado, que é um ex-delegado aposentado, contando histórias num todo um cenário que é um cenário de delegacia de polícia. Porque você entra numa delegacia de polícia, você pode reparar, é tudo muito parecido. É aquela mesa de madeira comprida, você tem atrás as bandeiras, você tem os objetos característicos que um delegado usa no seu dia a dia. Então eu quis retratar no meu YouTube, realmente colocar a pessoa na cena do crime. Deixa eu só perguntar uma coisa, para dizer, não fica à vontade, Zé. Esses crimes que são crimes que as pessoas roubam dinheiro pela internet, isso é considerado o quê? Um estelionato? Ou porque o estelionato é um crime que também não tem uma pena muito grande, é uma coisa mais branda, é cesta básica, é coisa assim. Tem alguma lei que vai mudar em relação a isso? Não, uma coisa muito interessante. O crime de estelionato é uma pena pequena, agora foi aumentada. Só que a polícia acaba enquadrando numa formação de quadrilha, porque não é uma pessoa só que participa. Entendi. Você tem uma cadeia de jovens e essa cadeia ela termina em alguém que tem uma conta bancária digital, que é, entre aspas, um laranja. E o laranja dança. Quero deixar aqui um aviso, se alguém ligar para você, empresta o seu Pix, porque eu preciso receber um dinheiro, estou com a minha conta bloqueada, jamais faça isso. Jamais, porque a primeira providência que a polícia toma é identificar quem tem a conta. E vai receber e vai em cima dessa pessoa. Não, e às vezes a pessoa é detida pela Polícia Civil e ela fica abismada. Por que você está me prendendo? Ele falou, não, o senhor tem recebido quantias altas em dinheiro e se vende... Não, é um conhecido meu aqui da comunidade, mas na realidade ele ganhava um dinheirinho para ceder a conta para receber dinheiro. Então o cara pega 5 mil, fica 1.000 para ele. Você uma coisa assim. Então ele é da quadrilha. Essa pessoa entra nessa formação e aí a pena acaba sendo alta. Olha, eu quero levantar aqui um lado heróico dos policiais. Porque eu acho assim, quando você coloca a sua vida em jogo para defender outrem, né, como se diz aí na linguagem, defender os outros, qualquer valor, por mal que seja, não tem preço. E também acho o seguinte, eu costumo dizer, né, muito dinheiro e pouco pinto é melhor ficar quieto. Então, dinheiro não conta tudo. Só que o policial, ele faz a coisa por paixão, que nem professor. E a gente está falando de o cara fazer por paixão, defender o próximo, podendo levar o tiro embora para o próximo ficar. E é uma coisa que as pessoas veem pouco esse aspecto, especialmente a imprensa. Você não acha isso? Não, então, outro detalhe. Eu vou dar uma dica aqui para você que está nos assistindo. Qualquer policial que você conheça, policial civil, policial militar, se tiver intimidade, pede para ele contar uma ocorrência que ele quase morreu. Todo policial tem. Eu tenho 2 histórias. Às vezes eu estou numa festa, as pessoas começam a te perguntar, e você começa a contar para a pessoa, e as pessoas falam, mas como é que você teve... Conta uma pra gente. Eu vou contar uma que eu nunca contei, agora que veio esse tema, uma ocorrência que eu levei um tiro, tá? Eu estou trabalhando, na madrugada, eu peguei o meu investigador e nós fomos tomar um café. E eu estava dirigindo a viatura. E parei num boteco, tomei lá um café, e estou voltando para a delegacia, quando um carro, na época era uma Brasília amarela, ela corta o semáforo vermelho, a gente comecei a seguir, consultei a placa, o carro era furtado. O carro era furtado, eu comecei a perseguir essa Brasília amarela, e persegue.
O cara entra na rodovia, que era chamada a rodovia Indutibiriçá. Quando ele entra lá, aquela escuridão, acelerando, e o meu carro era mais potente que o dele, ele percebeu que não tinha chance. Quando, em determinado momento, Zé América, ele pega a Brasília, ele joga no meio do mato. Ele enfiou o carro, eu encosto a viatura e desço, eu e o meu investigador, e começamos a entrar no mato. A Brasília estava jogada, só que em dado momento eu vejo que ele está atirando contra a gente. E ali, eu e o meu investigador atirando contra ele, mas atirando num lugar totalmente escurecido. Quando eu vi o problema, eu falei para o investigador, vamos voltar para a viatura e pedir reforço. Sentei no Santana, peguei o caneco, estou pedindo reforço. Quando eu sinto a minha perna esquerda molhada, como tinha chovido, eu imaginei que aquilo devia estar tudo molhado, eu coloco a mão na minha perna e quando eu volto para falar no caneco, eu vejo que minha mão estava vermelha. Com sangue. Que foi nessa perna esquerda onde eu peguei um tiro. Foi ali que eu peço para o investigador me levar para o hospital, mas foi um tiro de raspão, tomei alguns pontos, não chegou a ser nada mais grave. Mas eu não contei para o meu pai, eu não contei para minha mãe, eu não contei para os meus irmãos. Estou contando isso hoje porque os meus pais já faleceram, porque a família fica muito impressionada com isso. E só para você ter uma noção, esse caso que eu fiz, nem no jornal na época saiu. Não, se fizer isso, seu pai e sua mãe diriam, sai da polícia Você agora. Entendeu? Então, todo policial tem uma história onde ele vai contar, ele falou, eu quase morri por causa disso, numa situação dessa, onde o Pardini falou uma verdade, é uma paixão. Normalmente quem entra para a polícia, a pessoa entra com uma vocação diferenciada. Você está resolvendo o problema do outro, o cara está indo atrás de uma Brasília, que é um carro simples, mas que para a pessoa que perdeu poderia ser o único bem dela, né? Olha, Zé, quando os diversos carros que eu entreguei para as vítimas, você não acredita, gente que chorava, gente que me abraçava, gente que queria levar um presentinho. Por quê? Porque para comprar um carro é difícil até hoje. Claro. E a maioria das pessoas não tem condição de pagar seguro. Quando você tem um carro roubado, quando o cara tem uma prestação de 50 vezes para pagar e o ladrão roubou o carro dele. E quando ele recebe o telefonema, olha, compareça aqui na delegacia tal que nós encontramos o seu carro. É uma satisfação para o policial. Porque a emoção do cara receber o carrinho dele, ele falar, vocês me salvaram. Eu tinha prestação, eu ganhava dinheiro com esse carro. E é ganha-pão, exatamente. Você lembra uma história nossa do Ronco? Lembra o Ronco da Band? Sim. Que é o cara que está há anos, a gente trabalhou junto bastante tempo. Foi no podcast dele. Ele é maravilhoso. Ele falou que ele comprou um Chevette na época, 0, e ligou para a família dele, eu comprei um Chevette, estou indo aí. E a família dele inteira no apartamento, vendo ele chegar de Chevette, ele embicou o carro na garagem, o ladrão roubou e ele ficou 2 anos pagando. Não é, e a pessoa fica amargurada. Eu conheço gente, teve um caso em Suzano, de um advogado já aposentado, ele tomou na época um golpe pelo jornal. Um golpe na época que não tinha, através da Folha de São Paulo, faziam anúncios para aplicar golpe. E ele foi na delegacia, eu fiz o BO para ele, mas ele falou assim, Lordello, o problema não é o dinheiro que eu perdi. O problema é que eu estou me sentindo otário. Eu estou me sentindo... Eu fui advogado uma vida inteira. 2 semanas depois, o filho dele me ligou e falou, olha, meu pai está internado no hospital. Eu falei, o que aconteceu? Ele teve um infarto e depois morreu. Por causa disso? Eu fui no enterro. No enterro, a família inteira falou, o meu pai ficou tão deprimido por causa desse golpe que ele teve um infarto e morreu. E isso ninguém fala. Exatamente. Que é, na realidade, as consequências depois do crime. A consequência não é só a perda do bem. Tem a questão emocional, que ninguém leva isso em consideração. Gente com síndrome do pânico, estresse pós-traumático, gente que acabou o relacionamento, que parou de trabalhar por causa de crime. Gente, não existe almoço de graça, não existe carro que custa 30 mil a menos do que nos outros lugares, não tem nada disso, tome muito cuidado. E o Lordello está falando do presente, do futuro, mas estão dizendo que o passado dele condena. Eu não sei, vamos assistir isso agora. Mandamos o diretor levantar. Que mandou, vamos Mandamos saber. levantar, Será vamos que ver. Condena ou não condena? Vamos ver, vai lá. Lordello, tudo bem? Aqui é Claudete, esteticista, sou tua fã.
Ai, eu te acho um pedação de mau caminho, viu? Um homem bonito. O meu sonho, sabe qual que era? Te fazer pra você uma massagem, mas daquelas, é uma massagem sem segundas intenções, sabe? Com terceiras, quartas intenções. Meu sonho é você de ceroula e com aquele suspensório que você usa. Aí queria ver se você entra ou não entra numa roubada, que nem aquele teu programa que você faz na internet. Como não entrar numa roubada? Vamos casar pra ver se você não entra. Oi, gente, sou Shirley, transformista, faço dublagem em casas noturnas em São Paulo e sou grande fã de Lordello. Lordello, eu tenho certeza que você não tem preconceito contra o mundo GLS, QIA, mais ou menos XYZ, por isso é que eu digo... O nosso caso não pode ser namoro, tem que ser um algo a mais, porque eu te amo, Lordello. Jorge Lordello, meu nome é Florisbella, tô com 78 anos. Eu minto, falo que tenho 75, eles acreditam. Eu queria tua ajuda, filho, porque entrou um homem na minha casa por volta de 22, 23 anos, malhado, com aquelas barrigas definidas. E ele entrou na minha casa, só tava eu e ele fez o que ele quis de mim. E eu não tive como me defender. Eu queria muito a tua ajuda, Lordello. Será que você conseguiria o telefone desse rapaz? Ele nunca mais voltou. Eu tô apaixonada por ele. Obrigado, Lordello. Eu te adoro. Quando você quiser, vem comer uma macarronada aqui em casa, Lordello. Café com bobagem. Parabéns, produção. Parabéns, Olha é que maravilhoso. Eu gostei. Agora, eu Muito queria bom. ouvir da sua boca mesmo, rapidinho, antes de ir pro break. Você tem alguma história engraçada? Eu sei que você tem muitas, né? Conta uma que não seja muito extensa aí pra Olha, gente. eu tenho uma história engraçada de um cara. Entrou uma vez um senhor na delegacia e ele estava chorando muito, chorava. E ele falou: olha, roubaram a minha Brasília. E eu falei: tá bom, na época nem tinha seguro. E ele falou: olha, roubaram a minha Brasília e todas as minhas panelas, que ele era vendedor de panela com carro. Ele falou assim: seu delegado, esse carro, na verdade, eu usava para manter minha família. Agora eu estou sem o carro, estou sem as panelas, estou sem dinheiro. Aquele cara saiu, Pardino, eu fiquei tão chocado, chamei todos os investigadores, eu falei: eu quero encontrar essa Brasília. 48 horas de trabalho, as pessoas não... O policial não tem essa coisa, não volta para casa, encontramos a Brasília. Encontramos a Brasília sem as panelas. Chamei ele. Quando eu chamei ele chorava, ele me abraçava. Falei: olha, uma pena a gente não achou as panelas. Ele falou: minha panela é de menos, eu pego em consignação e tudo bem. Aí ele vira para mim e falou assim: Lordello, eu vou te trazer um presente. Eu falei: não precisa, esse é o meu trabalho. 2 dias depois, um sábado de manhã, Pardini, eu tô lá, entra esse homem, que era um chacareiro da região de Suzano, com um porquinho amarrado com uma corda, entrando na delegacia. Ele me viu: seu delegado, eu trouxe um presentinho para o senhor. Aí eu olhei e falei: ah, tá. Ele falou: olha, esse porquinho a gente cria lá e todo mundo gosta de ter um porquinho e eu trouxe esse porquinho para o senhor. Eu olhei, eu fiquei assim espantado. E eu aprendi com meu pai que a gente não pode negar um presente. Claro. E eu não tenho chácara, eu falei: o que eu vou fazer com esse porco? Peguei o porquinho, que parecia um cachorrinho, era um porquinho, agradeci, e ele saiu feliz, porque ele queria agradecer. E eu com aquele porquinho na mão, todo mundo olhando, mas o meu investigador, chamado Darwin, ele tinha uma chácara. Ele olha para mim e fala assim: o que o senhor vai fazer com esse porquinho? Eu não sei. Ele falou: não, porque eu tenho uma chácara, o senhor não quer me dar esse porquinho? Eu falei: é seu. Ele já pegou, levou, o porquinho ficou no carro dele o dia inteiro, para depois ele levou embora. Ainda bem que você não ficou procurando buraco onde se enfiava a moeda. Mas fala aí para o Zé da entrevista nossa, que vai ser maravilhosa. Vai ser uma entrevista incrível que a gente vai fazer com o Lordello, e a gente vai conhecer um lado que o Lordello não falou nunca, jamais, em nenhum programa de televisão. Não falou na Sônia Abrão, não falou no programa dele, não falou no canal dele, em nenhum outro podcast, e você vai saber agora, não é isso? Exatamente, nós temos a equipe 3P, que são psiquiatras, psicólogos e, enfim, tudo que possa começar, psicopatas também, né? E nós vamos perguntar sério, mas depois eles vão revelar o que você imaginou que nós tínhamos perguntado, não é? Perfeito, posso começar? Por favor. Então vamos lá. Lordello, uma curiosidade, você bebe? Só em festa. E as pautas do seu programa dão muito trabalho? Olha, eu organizo 3 por dia. É verdade que você é uma das maiores audiências da Rede TV? Olha, é verdade. Muita gente vê
principalmente homens. Perfume, Lordello, você gosta de usar? Olha, direto. É um hábito, tomei banho, tô passando. Curiosidade, você curte queijo? Olha, só para botar no macarrão. Você se cuida muito para aparecer na TV? Olha, unha, cabelo e até os pelos da barba. Que alimento que não te desce de jeito nenhum? Ó, não vai. Margarina. Passa até em cavalo para ficar brilhante. Hoje em dia, você consegue distinguir uma mulher de verdade de um transgênero? Quase nenhum. É tudo postiço, né? Quem criou o seu programa? Eu não sei se você sabe, mas a ideia foi minha. Lordello, agora uma pergunta social. O que você colocaria a mais numa cesta básica? Olha, eu acho que leite, quanto mais, melhor. Muito bem, já já a gente volta com a segunda parte da nossa entrevista com o Jorge Lordello, nosso convidado de hoje, aqui no Simplesmente Café com Bobagem. Não sai daí. O mundo dá muitas voltas. Se usasse o Waze, chegava direto. Estamos apresentando Simplesmente Café com Bobagem. O maior orgulho da IPTV neste segundo ano é saber que milhões de brasileiros nos permitem entrar em seus lares, levando informação, conhecimento e companhia ao longo do dia, onde e quando você quiser. Neste último ano, vivemos uma verdadeira revolução. Reformulamos nossa grade de programação. Lançamos novos programas e conteúdos exclusivos. Participamos de eventos de grande porte, levando o nome da IPTV além das fronteiras do Brasil. Expandimos nossa presença nas mídias digitais, ampliamos os canais de distribuição e estamos cada vez mais presentes em todos os cantos do país. Tudo isso só foi possível graças ao apoio dos nossos parceiros comerciais, ao crescimento constante da nossa audiência, à relação de confiança que construímos com você. Porque no fim das contas, tudo o que fazemos é pensando em você. Obrigado por fazer parte dessa história. IPTV, 2 anos com você. Voltamos a apresentar Simplesmente Café com Bobagem. Estamos de volta com o Simplesmente Café com Bobagem. Padinho, vamos falar do nosso novo parceiro, que é um novo aqui para a IPTV, mas é um antigo parceiro. No mercado, né? Inclusive, né? Consagradíssimo. Você sabe que numa época em que tanto se fala de Copa do Mundo, né? O que todo jogador quer? É vestir a camisa da seleção. Exatamente. Por quê, Zé? O que valoriza o produto é a embalagem. Né? Se o cara não passa ali pela camisa da seleção, da CBF, ele não pode dizer eu joguei, não é? E o seu produto é a mesma coisa. O seu produto ter uma boa apresentação, passar a qualidade que ele tem, a credibilidade que ele tem, a embalagem é a camisa da seleção para ele, né? E é isso que a M-Label faz, né, Zé? Exatamente, a M-Label, etiquetas adesivas de qualidade, são nossos parceiros há muito tempo, já fizeram adesivos aqui do programa, já fizeram adesivos da rádio, é muita qualidade, rapidez na entrega, tecnologia, equipamentos de última geração, para fazer a embalagem de qualquer produto que você venha a lançar, eles ajudam você a desenvolver, a escolher que tipo de cor fica legal o seu rótulo, é muito legal. E olha, ele é muito utilizado a qualidade M-Label no segmento industrial, no segmento farmacêutico, químico. Vale a pena você consultar. Aliás, muito obrigado aí, viu, Felipe Andrade, o CEO da M-Label, pela credibilidade aqui no programa, confiança. Visite o Instagram dele e tire todas as dúvidas que vale a pena. É mlabel.rótulos ou mlabel, claro, né? .rótulos no Instagram. Muito obrigado e a gente segue aqui. Exatamente, e a gente assina embaixo. Se você precisar, pode procurar porque vale muito a pena. Lordello, então agora a gente vai te convidar para assistir essa entrevista que a gente fez com você. Espero que você goste. Você vai ver, o público vai ver o que ele estava imaginando que nós perguntamos. Roda aí. Deixa eu só falar uma coisa. Semana que vem tem novidade, tá? EUTV, canal 579. A partir da segunda-feira. Exatamente, né? Vamos assistir a entrevista. Caixa Preta. Meu amigo Jorge Lordello, é verdade que além da TV, você faz striptease? Só em festa.
Lordelo, mas quantas por mês? Olha, eu organizo 3 por dia. Lordelo, é verdade que você tem uma tatuagem nas nádegas escrito bem-vindo? Olha, é verdade. Muita gente vê, principalmente homens. Mas também é verdade que você passa ralador no calcanhar? Olha, direto. É um hábito, tomei banho, tô passando. Mas pra que isso? Olha, é só pra botar no macarrão. E o que mais você coloca? Olha, unha, cabelo e até os pelos da barba. O que você usa para fixar os cabelos? Margarina. Passa até em cavalo para ficar brilhante. Agora, Lordelo, apesar do tempo, eu tô vendo aqui, seus dentes estão inteiros ainda, não? Quase nenhum. É tudo postiço, né? Você já viu que tem homem botando seio? Eu não sei se você sabe, mas a ideia foi minha. E de onde veio essa ideia? Olha, eu acho que leite, quanto mais, melhor. Caixa Preta. Querido Lordelo, me fala o seguinte, o que você achou da entrevista? A sua opinião é o que vale. Você gostou ou não gostou? Olha, é muito engraçado, porque uma das coisas que vocês são mestres é fazer a gente rir. Então, quando terminar o programa, eu vou estar com o espírito já mais elevado. Foi muito divertido. Lordelo, você sabe que a gente gosta de você porque você é uma das poucas pessoas que, sabe quando a gente vê alguém na televisão, fala, poxa, esse cara deve ser legal. E você, quando a gente conhece, você supera isso. Você é um cara muito legal, muito prestativo. Obrigado. Você é exatamente o que você passa na televisão de verdade pra gente fora do ar. Porque eu acho que já deve ter acontecido também com você. Tem muita decepção. Você é fã de uma pessoa na televisão e quando você vai conhecer, você fala, poxa, eu não deveria ter conhecido, pra ficar com aquela imagem legal. E você é o contrário isso. Mas vamos lembrar aqui, você que está assistindo, né? Operação de Risco, Rede TV, por favor. Operação de Risco, todo sábado, das 10h10 às 11h10. E o meu canal no YouTube, que é o Na Cena do Crime, onde eu conto histórias policiais que todo mundo conhece. É maravilhoso. Mas sem detalhes. Eu conto histórias antigas, contei história recentemente do Bandido da Luz Vermelha. Muito legal. Histórias muito antigas e as histórias mais recentes, com a minha habilidade de contar, mas eu trago laudo, trago cenas. E tem um Instagram que é? E o Instagram que é o Jorge Lordelo Real, para quem está precisando aí de dicas de segurança. Maravilhoso. Lordelo, obrigado. Foi uma honra te receber aqui. A gente gosta demais, viu? E quem trouxe você aqui também foi o nosso patrocinador. Você tem que trocar de carro. Robalto, que está aí para você. Fica a dica e a gente volta aí. Cuidado com o carro, hein? Anotem, feirão de usados é Robalto Shopping. Robalto? Robalto! Carro sem assalto só aqui na Robalto. Dá uma olhada nessa Kombi 72. É sua chance de levar o melhor carro do mercado Dom Pedro. Essa Kombi tem injeção. Ela era de um farmacêutico. Ó, na subidona só dá ela, as outras vão todas embora. Motor de 2 cavalos, um puxando e outro dirigindo. E detalhe, o motor, ó, quando você desliga, você não ouve uma válvula batendo. Uma Kombi pra ninguém botar defeito, porque não cabe mais nenhum. Então tá aí, falou em comprar e ficar no asfalto, é Robalto, o seu feirão de usados do... Café com